Olá, está no ar mais um TV Câmara. Veja agora na íntegra a sessão do dia 29 de março de 2011. Muito boa noite a todos. Sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da 15ª reunião da 5ª sessão ordinária. Pois não, vereador. Senhor presidente, duas situações. Devolvo à mesa e peço para que coloque em votação o projeto de lei 9298 de 2011 do Executivo Municipal, que autoriza a abertura de crédito especial para o orçamento do Fundo de Previdência do município, no montante de R$12.500.000. O projeto que estava trancando a pauta já tem os pareceres favoráveis da Comissão de Finanças e Orçamento, da Comissão de Constituição e Justiça, portanto, está pronto para votação. E faço o requerimento, senhor presidente, para a antecipação da sessão de quinta-feira, sessão ordinária de quinta-feira, para amanhã, às 18h30, para a discussão de pauta única do projeto que prorroga a contratação, prorroga o prazo de contratação de servidores municipais até 31 de dezembro. Pois não, vereador. Então, só dar conhecimento ao plenário que a pauta está destrancada. Só um minuto, vereador. E deliberar com os vereadores a antecipação da sessão, então, de quinta-feira para amanhã, quarta-feira, às 18h30. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Vereador Reinaldo Rodrigues. Obrigado, senhor presidente. Isso aí continua. Senhor presidente, senhores vereadores, como o vereador Jorge Carvalho, líder do governo, liberou hoje a pauta da sessão, destrancando a pauta, e como nós estamos no aguardo, porque hoje nós vamos prestar aqui uma homenagem aos 35 anos de fundação da Imperatriz de Olaria, Escola de Samba Imperatriz de Olaria, eu solicito de Vossa Excelência que, depois da leitura do expediente e aprovação dos votos de congratulação e pesar, que a gente possa fazer uma interrupção para que nós possamos convidar aos representantes, ao presidente, os demais representantes aqui da Imperatriz, para falar sobre a história da Imperatriz de Olaria. Então, eu solicito que, logo após seja deliberado os votos de congratulações, os votos de pesar e os requerimentos, que nós possamos, então, interromper a sessão e convidar, então, os representantes da Imperatriz e depois voltamos à reunião normal. Pois não, vereador. Vereador Jorge Carvalho. Senhor presidente, de acordo com a reunião interna e a presença de todos os vereadores, o prefeito em exercício, Sérgio Xavier, enviou a casa o projeto de lei 9.608 de 2011, que institui o plano de educação do município de Nova Friburgo e dá outras providências. Vale lembrar que esse documento foi enviado ao Executivo como título de indicação legislativa, portanto, já foi amplamente discutido e há um acordo para que ele faça parte da ordem do dia da sessão de hoje. Eu solicito a Vossa Excelência que referende, então, junto ao plenário. Vereador Edson Flávio. Senhor presidente, eu gostaria de pedir que se retire da leitura do expediente uma solicitação que eu faço de cessão de tempo para que não seja lida, porque venceu o prazo. E também, senhor presidente, aproveitar e pedir, não sei se vai ser esse momento, de pedir que antes da sessão de tempo específica em comemoração do aniversário da agremiação, que nós pudéssemos votar e também cumprir uma solicitação que eu apresento aqui, o voto de pesar com a família do ex-presidente da República, senhor José Alencar, para que nós, antes de iniciarmos as homenagens, nós possamos obedecer um minuto de silêncio nessa situação. Pela ordem, senhor presidente. Só um minutinho. Vereador Cláudio Damião. Senhor presidente, pela ordem, eu gostaria de solicitar aqui a inclusão e votação em regime de urgência da proposta de audiência pública sobre as consequências do pós-tragédia. Nós estamos propondo, dia 29/4,
Duas Pedras, dia 20/5, Olaria, dia 3/6, Conselheiro Paulino e 17/6, São Geraldo. Só lembrando que quando a gente coloca Duas Pedras, são todas as áreas próximas a Duas Pedras, Vilagem, Córrego Dantas, as localidades mais próximas ali. Olaria também da mesma forma, Cônego, Cascatinha e os demais bairros. São Geraldo tem um separado, vereador. Tem um separado aqui para o dia 17/6. E Conselheiro Paulino, por ser um distrito muito grande, todos os bairros ali localizados, então que a gente possa aprovar essa proposta para que haja tempo de organização, inclusive da própria Câmara, com relação a isso. E, senhor presidente, também eu queria pedir a inclusão Só um minutinho, vereador, olha só para a gente seguir os trâmites dos trabalhos, vai ser lido o expediente, aí os vereadores fazem pedido de inclusão, eu vou deliberar a inclusão. Se for aprovado, a gente inclui no expediente do dia. Tá bom? Então, só para ser feita a leitura, assim que terminar a leitura do expediente, os vereadores pedem questão de ordem e fazem o pedido de inclusão. Eu só estava seguindo a mesma linha do líder de governo, Mas não, ele já fez para fazer a inclusão. Eu até acatei, porque, primeiro, né, era um assunto, a matéria mais importante, sobre o trancamento da pauta. Né? E ele depois pediu a inclusão do projeto do plano de educação no mesmo pedido, mas só para a gente manter, né, esse critério que é feito sempre. Vai ser lido o expediente, final do expediente, os vereadores pedem questão de ordem e inclusão das matérias. Pedi ao vereador, nosso primeiro secretário, Isaac Demani, que faça a leitura do expediente. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, boa noite. Expediente da reunião do dia 29 de março de 2011. Projeto de lei complementar do Executivo Municipal modifica a lei complementar número 9 de 22 de dezembro de 1997 e dá outras providências. Projetos de indicação legislativa do excelentíssimo vereador Cláudio Damião. Solicita envio de mensagem ao excelentíssimo senhor prefeito de Nova Friburgo, a fim de que envie à Câmara Municipal projeto de lei que institua o programa de auxílio creche às mães não atendidas na rede pública municipal de creche no município de Nova Friburgo. Projetos de lei do excelentíssimo vereador Marcos Medeiro inclui na grade escolar municipal o Estatuto da Criança e Adolescente ECA e dá outras providências. Institui a política de assistência psicopedagógica nas instituições públicas municipais de ensino infantil, fundamental e médio, no âmbito do município de Nova Friburgo e dá outras providências. Institui no âmbito do município de Nova Friburgo o Prêmio Amigo do Patrimônio. Institui no âmbito do município de Nova Friburgo o Dia Municipal da Mulher de Carreira Jurídica. Institui o Festival de Cinema no âmbito do município de Nova Friburgo e dá outras providências. Dispõe sobre a obrigatoriedade da execução do hino nacional brasileiro em todas as atividades esportivas oficiais no âmbito do município de Nova Friburgo e dá outras providências. Dispõe sobre o funcionamento de creches no horário noturno no âmbito do município de Nova Friburgo e dá outras providências. Indicações do excelentíssimo vereador Renato Abirrâmia. Fiscalização da Rua Augusto Cardoso com Luísa Engert, Centro. Recuperação da Rua Bel Vale Muri. Desentupimento da Rua Francisca Primo Queiroz, Jardilândia. Colocação de uma lixeira na Rua Guimarães Rosa, Jardilândia. Conserto de buraco na Rua Carlos Alberto Braunes. Excelentíssimo vereador Cláudio Damião. Construção de uma ponte provisória na Fazenda da Laje, na localidade conhecida como Sítio do Manel do Queijo. Do excelentíssimo vereador professor Pierre. Estudo técnico para o devido redimensionamento das galerias pluviais do município. Reconstrução de parte das ruas do bairro Jardim Califórnia. Reconstrução de parte da rua Marfisa Rosa da Silva, Jardim Califórnia. Reconstrução de parte da rua Dr. Sandro Werneck, Centro. Reconstrução de parte das pistas que se encontram avariadas na Rua Visconde de Itaboraí, Braunes. Reconstrução de parte da pista que se encontra variada na Rua Carlos Éboli, Braunes. Do excelentíssimo vereador Marcos Medeiro. Conserto e reparo no calçamento do Parque Imperial, do Distrito de Amparo, na Ponte da Saudade, de Olaria, Duas Pedras. Instalação de placas de trânsito e sinalização no piso da Rua Visconde de Itaboraí com a Rua João Eringer, Braunes. Instalação de quebra-mola na Rua João Gonçalves Bastos. Do excelentíssimo vereador Reinaldo Rodrigues. Desobstrução e limpeza da ponte Baixada de Salinas. Limpeza da ponte na Rua
Renato Arnaldo da Silveira Lopes Solares. Votos de congratulações do excelentíssimo vereador Luciano Faria, com o senhor José de Almeida Rios Netos, pela ajuda prestada às vítimas da tragédia de janeiro, com o deputado estadual Luiz Martins, pelo empenho e brilhante atuação à frente da Comissão de Transporte da Alerj, do excelentíssimo vereador Cláudio Damião, com o senhor Jorge Pimentel e outros pelo serviço prestado à comunidade, com o senhor José Vitor Pingert e outros pela participação na sessão específica do dia 15/3/2011 sobre contenção de risco, habitação popular e regularização fundiária, com o atleta Edson Mendes Barbosa Júnior pela 8ª vitória consecutiva no UFC, do excelentíssimo vereador Marcos Medeiro, com a senhora Camila Ribeiro da Silveira pela formatura na carreira de gestor ambiental, com a senhorita Luísa Marques Silva pela passagem de seu aniversário, com o senhor Gilberto Sader pela reinauguração da loja Doces Sader, do excelentíssimo vereador Nami Nassif, com a Rede Record de televisão e outras, pela realização do reality show que irá arrecadar fundos para a FAP de Nova Friburgo, com o senhor Marcelo Araújo Dantas e outros pela passagem de seus aniversários, do excelentíssimo vereador Edson Flávio Coelho, com o senhor Marcos Antônio Novelli e outros pelo serviço prestado à população friburguense, do excelentíssimo vereador Jorge de Carvalho, com o senhor Dirceu Spitz pela passagem de seu aniversário, do excelentíssimo vereador Isaac Demani, com a senhora Andréia Cabral de Souza e outros pela passagem de seus aniversários, do excelentíssimo vereador Reinaldo Rodrigues, com a senhora Adaicir de Souza Marinho e outros pela passagem de seus aniversários. Votos de pesar do excelentíssimo vereador Cláudio Damião, com os familiares da senhora Assunta Cicerelli Martiri, pelo seu falecimento, do excelentíssimo vereador Isaac Demani, com os familiares da senhora Maria José Victorino Calmona, pelo seu falecimento. Requerimentos do excelentíssimo vereador Cláudio Damião. Requer o cumprimento do disposto contido na Lei Complementar Municipal número 24, Plano Diretor Participativo de Nova Friburgo, do excelentíssimo vereador professor Pierre. Requer seja cedido 40 minutos da reunião do dia 10/5/2011, em homenagem aos 15 anos do Blocão Rastafari, do excelentíssimo vereador Edson Flávio. Esse requerimento foi retirado, senhor presidente, não vou fazer a leitura. Requerimentos de informação do excelentíssimo vereador Edson Flávio Coelho, com o Executivo Municipal, Procuradoria-Geral, requerendo informações acerca do projeto de lei que tornou válido pela municipalidade o concurso público de 1999, migração dos concursados de 2007 para o regime estatutário e o andamento no STJ sobre esse processo. Com o Executivo Municipal, requerendo informações acerca do funcionamento da AMAI, suas prerrogativas, seu organograma funcional e competências para o setor e o valor repassado pelo município para a manutenção do órgão, do excelentíssimo vereador Isaac Demani, com o Executivo Municipal requerendo informações acerca do número de profissionais que trabalham na UPA de Conselheiro Paulino, com o Executivo Municipal requerendo informações acerca da terceirização da administração dos cemitérios do município. Está ali o expediente, senhor presidente. Vereador Reinaldo Rodrigues. Senhor presidente, antes eu vou fazer uma solicitação que o funcionário possa consertar o meu microfone, porque toda vez eu estou tendo que usar o microfone do vereador Isaac Demani. Senhor presidente, a minha questão de ordem é o seguinte, hoje nós tivemos uma notícia muito triste sobre o falecimento do nosso querido amigo Paulo Costa, que foi jornalista da TV Serra Mar, da Inter TV, secretário na gestão da ex-prefeita Saudade Braga, né, como secretário-geral, secretário de comunicação. O Paulo Costa era uma pessoa querida por todos nós. Por esse motivo, eu gostaria de incluir em pauta um voto de profundo pesar com a família do senhor Paulo Costa e, ao mesmo tempo, solicitar que nós façamos, assim que for possível, um minuto de silêncio também, em homenagem póstuma ao senhor Paulo Costa. E, ao mesmo tempo, também solicitar que seja incluso também na pauta de hoje um voto de congratulação com a jovem Fernanda Spitz Dias, ela é filha do jornalista também Luiz Antônio Dias,
que acaba de se formar em engenharia civil. Essa é a minha solicitação, senhor presidente. Pois não, vereador. Vereador Marcos Medeiros. Pelote, senhor presidente. Calcado nas palavras do vereador Reinaldo Rodrigues, mas anteriormente, logo no início, que infelizmente a gente soube da informação, eu protocolei um voto de pesar com os familiares do senhor Paulo Costa, e eu solicito e fico feliz que todos, triste pela morte, mas, por um lado, celebrar o homem que passou pela nossa terra, passou pelo nosso município e não veio ao mundo a passeio. Pelo contrário, ele veio, mostrou serviço, contribuiu e muito, não tão somente com o engrandecimento do nosso município, mas com a região, e que eu tenho a certeza que ele, ao lado de Deus, está olhando, que todos nós aqui estamos reverenciando essa grande passagem que ele teve aqui pelo planeta Terra. Por outro giro, também assim que soube, fiz o voto de pesar com os familiares do ex-vice-presidente da República e presidente, porque assim ele exerceu, José Alencar, ele que foi um homem que algumas das frases que ele citou: não tenho medo da morte, tenho medo da desonra. Esse negócio de empresário não quer dizer nada. Tenho 175 milhões de patrões, devo satisfação a esses patrões. Juros, como os bons remédios, precisam ser aplicados depois de um diagnóstico correto e seguro. Então, só pelas frases fica claro o grande brasileiro que ele foi, assim como Paulo Costa também foi. Então, peço a todos aqui que possam, junto comigo, assinar esses dois votos para poder homenagearmos dois grandes brasileiros que, com certeza, nos enche de brio em exercer um mandato representando a população de Nova Friburgo. Pois não, vereador. Vereador Reinaldo Rodrigues. Com certeza, vereador Marcos Medeiros, fico feliz de Vossa Excelência poder assinar junto comigo nesse voto. Não sabia que Vossa Excelência teria já protocolado, mas tenho certeza que Vossa Excelência era amiguíssimo do Paulo Costa, do respeito que Vossa Excelência tinha por ele, inclusive um colega de trabalho, né, e com certeza Friburgo perdeu muito com o falecimento do senhor Paulo Costa. Então, eu com certeza fico feliz de Vossa Excelência poder me acompanhar nesse voto. E foi ele, Paulo Costa, que me aproximou do PPS para que fizéssemos a coligação que nós dois sagramos campeões de votos nas últimas eleições pela coligação. Pois não, vereador. Mais alguma inclusão? Vereador Edson Flávio. Senhor presidente, eu quero solicitar votos de congratulações com a Prefeitura Municipal de Campos, assim com também a Câmara Municipal de Campos, pelo aniversário. Também já pautar aqui o prefeito do Rio de Janeiro e a Câmara Municipal de Rio de Janeiro se manifestaram com relação aos votos de congratulação que essa Câmara aprovou por ocasião do aniversário daquela cidade. Também, senhor presidente, pedir a inclusão de dois requerimentos de informação que faço, uma vez que o prazo já está bem adiantado. Então, são dois requerimentos que eu faço com a Prefeitura Municipal de Nova Friburgo. Pois não. Mais alguma inclusão? Vereador Nami Nassif. Senhor presidente, foi protocolado pelo meu gabinete também um voto de congratulações com o seu Braulio Rezende pelo aniversário dele, que foi no domingo. E eu não sei se já entrou na pauta aqui, porque fala sobre... Entendeu? Se está aqui, está em outras. Entendeu? Marcelo, se já está na pauta esse voto. Se não for, quero incluir esse voto. O senhor deu uma entrada essa semana, que essa pauta está trancada e a gente está sempre lendo. Foi dado hoje essa pauta. Foi então não está, não. O senhor pode fazer a inclusão, então. Inclusão, então, o seu Braulio Rezende, pois aniversário não, vereador. Vereador Cláudio Damião. Senhor presidente, só lembrar aqui, então, reforçar sobre as audiências públicas que foram solicitadas, eu já mencionei as datas, e solicitar também a inclusão na ordem do dia, na mesma solicitação que faço com relação às audiências, a inclusão de uma indicação legislativa com relação ao auxílio creche. Todos nós sabemos que as escolas estão sofrendo, as creches estão sofrendo, muitas mães reclamando de falta de vagas, e a gente está propondo, é uma proposta que eu apresento, do auxílio creche. Da mesma forma que se paga aluguel, auxílio aluguel, que se possa pagar auxílio creche para atender essas crianças, essas mães. Então, eu solicito que seja incluído no expediente, na ordem do dia, em votação única, os dois projetos, porque um é indicação legislativa e outro é a importância e a necessidade da gente já ter a definição das datas para as audiências públicas. Posso fazer uma sugestão? Pois se não? Vai ser acatado ou não, o senhor analisa. Hoje nós temos algumas matérias importantes a serem discutidas
do Executivo, né, da própria Comissão de Saúde, da licença do prefeito afastado, de uma denúncia. Então, eu faria, né, uma solicitação para o vereador fazer essa inclusão no expediente de amanhã. A gente conversa com a secretaria, né, já que vai antecipar, não traria problema para as creches, porque vai ser só um dia a mais, então faço essa sugestão, não sei se o senhor vai... Não, eu aceito a sugestão, não tem problema, a gente discute amanhã e gostaria de solicitar também à secretaria, se possível, incluir amanhã os requerimentos de informação, porque são importantes também, dizem respeito a temas que são de interesse público, então na possibilidade de incluí-los amanhã também, os requerimentos que já protocolei na secretaria em razão do travamento da pauta. Vou conversar com a secretaria para fazer um expediente em ordem do dia, para que a gente possa também ter uma hora livre. Tá? Então, agradeço Presidente, só salientar que é importante que a gente amanhã vote em votação única, tanto no expediente, aliás, já está no expediente, na verdade, na ordem do dia, para que possa ser encaminhado ao prefeito pela relevância do tema. Pois não, vereador. Vereador, professor Pierre, primeiro. É só, primeiramente, fazer uma correção na indicação 9636, que não se trata da rua Carlos Zebler, mas da rua Carlos Alberto Browne. Só para fazer essa correção, senhor presidente. E, dentro da possibilidade também, em regime de urgência urgentíssima, que me chamou a atenção aqui, fiquei feliz, porque esse projeto finalmente chegou à Casa Legislativa. Foi uma indicação legislativa proveniente dessa casa, que é um projeto que nasceu inteiramente do Conselho Municipal de Educação, que atualiza o Conselho. Então, senhor presidente, eu venho aqui como professor, como membro também da Comissão de Educação, requerer que seja votado em regime de urgência urgentíssima esse projeto pela causa e pela organização do próprio Conselho de Educação. Então, é muito importante, o Conselho amanhã já tem reunião e, inclusive, ele poderia já amanhã, logicamente, debater sobre a eventual aprovação do projeto na data de hoje. Então, eu requeiro aí a votação desse projeto em regime de urgência urgentíssima. Pois não, vereador. Mais alguma? Pois não, vereador. Me lembrando aqui, sendo lembrado pela competente assessora jurídica que possui, doutora Adriana Rossato, o vereador Edson Flávio pediu a inserção do voto de congratulações com relação às comemorações dos festejos de fundação de campus. Também já protocolei uma proposição nesse sentido. Então, eu convido o vereador que assim o faça, haja vista pelo carinho que ele tem pelo casal Garotinha. Pois não. Vou passar também a presidência aqui para o vereador Manuel Martins. Pois não, vereador. Só para também pedir a inclusão no voto de congratulação que faço com o Executivo Municipal, principalmente ao nosso presidente, né, licenciado, o prefeito interino, Sérgio Xavier. Só, vereador, vou submeter em plenário que os senhores que aprovam a inclusão permaneçam como estão. Aprovado, senhor presidente. Senhores vereadores, após as inclusões das matérias, os vereadores que aprovam as inclusões permaneçam como estão. Aprovada as inclusões solicitadas pelos vereadores. Após as inclusões, em discussão, os votos de congratulação. Senhor presidente, eu queria pedir ao vereador Marcos Medeiros se ele me desse o consentimento em subscrever o voto com o senhor Gilberto Sader pela reconstrução, reinauguração da loja do Sader. Vereador, Vossa Excelência, fazendo essa solicitação, só me deixa mais convencido de que o Gilberto Sader é um exemplo para a nossa sociedade. Com certeza. Logo no dia 12, nas primeiras horas da manhã, quando fiquei preso com o automóvel na subida da estrada que leva ao alto do teleférico, fui em direção ao Suspiro e encontrei Gilberto Sader com seus funcionários, que ele tem como uma família, todos imbuídos no sentido de se tirar toda aquela lama, retirar tudo aquilo que, infelizmente, aquela sujeira da loja, e isso me sensibilizou. E hoje a gente vê com que brio, com que carinho, com os olhos
inebriados, tendo a vontade de continuar e servir como exemplo para a nossa cidade como empresário. Fico feliz e, óbvio, aceito e de bom grado o vosso pedido. Vereador, porque né, no dia 12 de janeiro, logo após a tragédia, quando eu consegui chegar ao centro da cidade e me dirigi aqui na rua Cristina Zied, tem alguns amigos meus que moravam lá, uma das primeiras pessoas que eu encontrei no Friburgo foi o Gilberto Sade como empresário. E ele me lembra que nós estávamos conversando, eu falei assim, eu estava com minha esposa também, e ele falou, perdi tudo, perdi toda a minha loja. Aí eu olhei para ele e falei assim, Sade, nós estamos conseguindo chegar no centro agora. Eu não sei como vai ser também quando nós chegarmos também no estabelecimento comercial do meu sogro. Minha esposa está aqui, está até nervosa. Mas uma coisa eu tenho certeza, Sade, você é guerreiro, nós não perdemos ninguém da família e você vai se reconstruir. E o Sade é meu vizinho de casa ali, eu tinha certeza que ele ia conseguir montar a loja dele, primeiro porque ele é uma pessoa que é um empreendedor. Segundo, o Sade é um empreendedor comerciante no Nova Friburgo que é apaixonado por Nova Friburgo, torce por Nova Friburgo. E eu tinha quase certeza disso, que ele seria um dos primeiros a conseguir se reerguer. E há pouco tempo nós estávamos lá no hotel do meu sogro conversando, nós também estamos acabando de concluir tudo lá, e eu comentei isso, que as pessoas, a primeiro momento, ficaram desoladas, pensando que não fosse conseguir restabelecer, e tive até para meus familiares, e nós conseguimos superar essa fase, quer dizer, a gente não sabe o que vai vir pela frente, mas até que nós conseguimos, e o Sade foi um exemplo ali no momento. Eu acho que ele marcou aquele momento de tragédia, aquele momento que nós, empresários, sentimos que talvez nós tínhamos que sair de Friburgo, perder nosso negócio, e ele foi guerreiro igual a gente e conseguiu restabelecer. E, senhor presidente, e queria dar destaque também ao 2 votos de congratulações. Um é com o senhor Braulio Rezende, que se realizou aniversário no domingo. É um homem empreendedor que no Friburgo, um comerciante, um homem honrado, que tem deixado aí, tem ajudado muitos até empresariado aí com essa dificuldade que se tem. E o outro é com o Marcelo Dantas, porque Marcelo Dantas é um assessor que eu tenho postiço. Postiço por quê? Ele é assessor do vereador Marcelo Veli e está cedido ao meu gabinete. É só, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Vereador Renato Birrame. Eu queria também pedir ao vereador Marcos Medeiros que pudesse assinar esse voto que ele faz com o Gilberto Sade. Realmente, ele exemplifica o empresário de Nova Friburgo. Gilberto Sade teve a sua loja totalmente destruída, ainda teve saque lá. Qualquer um ficaria desanimado, desalentado, mas ele é um lutador. Ele é o presidente da colônia libanesa de Nova Friburgo, faz um trabalho extraordinário, é um exemplo para... E como ele, vários empresários, nós podemos citar dezenas, até centenas de pequenos e médios empresários de Nova Friburgo, que perderam também tudo, e sirva como exemplo. Eu gostaria de assinar esse voto. Fica à vontade. Eu ia lembrar que ele também, conforme Vossa Excelência tão bem pronunciou, foi saqueado naquilo que sobrou, nos equipamentos que, infelizmente, passaram por aquela lama. E o Gilberto também, ele é do Lions Club, é um leão. Então, ele consegue ser leão, não tão somente no clube de serviço, ao qual ele presta serviços comunitários para a sociedade friburguense, mas um leão na vida empresarial e nos desafios que ele venceu para estar com a loja aberta. Fico feliz que as excelências entenderam que ele exemplifica esse momento de mudança, esse momento de soerguimento da sociedade friburguense. Vereador Jorge Carvalho. Senhor presidente, eu destaco, peço registro, com muita alegria, o voto de congratulações que faço com o ex-vereador Dirceu Spitz, que completou no último sábado 85 anos de vida. Dirceu foi vereador da primeira bancada do MDB nesta casa, eleita em 1966, e teve uma trajetória sempre no mesmo partido, com vários mandatos, sempre reeleito pelo MDB, posteriormente pelo PMDB, e um homem que lutou a vida toda por Lumiar, por São Pedro, por aquela região,
que muito deve a esse friburguense que marcou a sua história pela passagem nesta Câmara, lutando pelo interesse comum. Dirceu, fiquei muito feliz de poder abraçá-lo, um companheiro que exemplifica e dignifica a função de vereador. Dirceu tem uma história que é uma das mais belas trajetórias políticas. Acho que Manel Martins e Reinaldo Rodrigues foram vereadores com ele. Homem que não transigia com os seus princípios enquanto parlamentar, homem que colocava o interesse da sua comunidade acima de tudo e que marcou a passagem por mais de 20 anos nesta casa e a quem aquela região de Nova Friburgo deve muito. Vereador Marcos, por favor. Se o senhor me permitisse, vereador, também gostaria de comungar, através da assinatura deste voto, Dirceu, que foi vereador por 6 anos com o meu pai, Hélio Medeiros, depois foi vereador com a minha mãe por 10 anos, e Vossa Excelência foi muito feliz quando chama a atenção pelo carinho, pelo afeto e principalmente pela preocupação que ele tinha com a cidade de Nova Friburgo, mas em especial com Lumiar e São Pedro. Hoje, a cidade precisa ser integrada. Eu vejo que Salinas, São Lourenço, Lumiar e São Pedro precisa com que nós tivéssemos vários tipos de atitude que pudéssemos trazer as reivindicações, conforme a gente faz aqui, mas mais presente na sociedade. Quando Vossa Excelência lembra do Dirceu, a gente lembra do Ivan, lembra do Samuel, fica claro que Vossa Excelência é muito feliz nessa proposição, porque através do símbolo Dirceu, o senhor homenageia São Pedro, homenageia Lumiar, homenageia aquele distrito tão belo e importante para a sociedade friburguense. Vossa Excelência é muito feliz em vossa proposição. Fico feliz de Vossa Excelência me acompanhar. E ao tempo em que Lumiar não tinha nem estrada asfaltada, não existia energia elétrica, Dirceu comparecia toda segunda e quinta-feira às sessões aqui, chovendo ou fazendo sol, estava sempre presente. E um fato que marcou muito a nossa trajetória política dentro do PMDB foi a inauguração do asfalto, da pavimentação, o doutor Renato lembra disso, a pavimentação da rodovia que dá acesso a Lumiar, que Dirceu tanto brigou e foi inaugurada pelo ex-governador, saudoso governador Chagas Freitas, Jorge, me permite por uma luta do Dirceu. Pois não. Só para não me alongar, eu gostaria de corroborar com as palavras de Vossa Excelência a respeito do vereador Dirceu Espírito, do qual tive a honra também de ser vereador, junto com o vereador Dirceu Espírito, e sou testemunha das palavras de Vossa Excelência, vereador combativo, vereador que sempre lutou lá pela sua região lá de Lumiar. Gostaria de pedir a permissão de Vossa Excelência para que eu possa assinar com a presença de Vossa Excelência. Pois não, vereador Manel Martins. Para colaborar com tudo que Vossa Excelência disse, realmente o Dirceu é um exemplo de político da vida pública de Nova Friburgo. Eu que tive um mandato com ele de 6 anos, conheci a sua trajetória, tudo que Vossa Excelência disse é isso e mais ainda alguma coisa. E o mais importante também, que parece no domingo, ele completou 85 anos. Que Deus dê muita saúde e vida a ele e toda a sua família. E queria pedir a Vossa Excelência se me autorizasse a assinar esse voto. Autorização concedida, meu caro vereador. Muito obrigado, presidente. Vereador Edson Flávio. Senhor presidente, nós estamos tendo, durante esses 2 meses e pouco da tragédia, muitas pessoas que têm se destacado em atenção à população vítima das catástrofes. E eu quero fazer um registro aqui pela Comissão de Indústria e Comércio, a qual eu tenho a honra de presidir, com uma instituição bancária, a Caixa Econômica Federal, com o senhor Marco Antônio Novelli e toda a equipe de funcionários da Caixa de Nova Friburgo. Nós sabemos que os funcionários da Caixa tiveram que se deslocar daqui da agência central, ir ali para o antigo fórum, estabelecer-se ali e atender milhares de pessoas durante todos esses dias na liberação do Fundo de Garantia e também tirando informações de toda a região. Então, o senhor Marco Antônio Novelli, juntamente com outro gerente, que não me veio o nome aqui agora no instante, e juntamente com mais de 250 funcionários voluntários
da Caixa Econômica Federal, inclusive aposentados, que vieram a Nova Friburgo de outros municípios ajudar nessa força-tarefa. Nós temos certeza que eles estavam imbuídos do dever de funcionário público, mas, ao mesmo tempo, que esses homens e mulheres que atuaram ali no fórum passaram durante esses dias as histórias que assentaram-se à frente de cada um deles na hora da liberação do Fundo de Garantia, quando o cidadão chegava e relatava para o funcionário, até como um momento até de desabafo, o que passaram durante a tragédia e o porquê até da busca do Fundo de Garantia. Não só as pessoas que sofreram com as tragédias, com as perdas, tiveram essa liberação, todo cidadão que tinha direito de acesso ao Fundo de Garantia teve ali, mas principalmente as pessoas que contaram as suas histórias dramáticas para os funcionários da Caixa Econômica. O senhor Marco Antônio Novelli mesmo estive conversando com ele, e realmente foram histórias que vão marcar a vida de cada um funcionário da Caixa Econômica Federal. E não só da Caixa, claro. Eu gostaria de fazer isso com o BNDES, apenas que não posso, porque o BNDES não está na mesma toada, porque não está correspondendo às propostas que foram apresentadas e o que a presidenta colocou acerca de liberação de recursos para as empresas do município. Mas, então, eu quero registrar esse voto de congratulação com muita alegria com todos os funcionários da Caixa Econômica Federal de Nova Friburgo, que atuaram aí na região serrana como um todo, dando atenção muito especial, mesmo as pessoas que ficaram em quilômetros de filas, às vezes, ali, os funcionários guardando a proporção de cada um deles, deram um atendimento adequado, no meu entendimento, e digno às pessoas que buscaram o atendimento da Caixa Econômica Federal. Nos honra ter uma instituição pública como a Caixa Econômica Federal, senhor presidente. Não, vereador. Vereador Nome Nassif. Senhor presidente, eu também queria pedir autorização ao vereador Jorge Carvalho que eu pudesse subscrever o voto de congratulações com o senhor de seu Spitz. O senhor Perseu também foi um político atuante, um homem que teve espírito público, um homem que sempre se dedicou a sua vida em trazer o bem daquela comunidade de Lumiar, São Pedro da Serra. E um homem muito delicado, a gente conversa com ele, muito educado, gentil, e um homem que passou pela vida pública, e a gente vê poucas pessoas fazer, ou quase ninguém, vejo ninguém fazer críticas ao seu Spitz. Vários mandatos, mas a política é isso, a gente tem um momento de entrar aqui, um dia a gente perde as eleições. Isso aconteceu com o seu Disseu. E também queria dar um destaque também à Rede Record Televisão, quando no programa reality show deles vão arrecadar fundos para se reformar a FAP. Porque a FAP é uma instituição que a gente sabe que tem ensinamentos excepcionais e uma instituição que não tem tanta atenção pelos poderes instituídos do nosso município e nem pela sociedade, como se tem outras instituições aqui no mesmo sentido em Nova Friburgo. E a FAP é comandada pelo Wilson. Nós conseguimos, junto com o governo federal lá, através do deputado Hugo Leal, uma verba de R$500 mil, que era para a gente somar algumas iniciativas também e reformar, fazermos um muro de contenção. Só que vier as chuvas, os 500 mil não seria a solução. E através do nosso secretário de Turismo também, que eu acho que tem que ser estendido esse voto de congratulações a ele, José Mota, ele teve a brilhante iniciativa de entrar em contato com a Rede Record e tentar trazer arrecadar esses fundos. Deu para tentar aí a gente socorrer e salvar a FAP. Então, eu faço um destaque aqui e estendo esse voto também de congratulações também para o nosso secretário de Turismo, Zé Mota, que ele mostrou assim que da diversidade ele conseguiu solucionar um problema que talvez poucas pessoas conseguiriam, porque a verba que nós conseguimos em Brasília foi insuficiente pelo estrago que foi causado por essas chuvas agora. Pois não, vereador. Passar a presidência para o vereador Manuel Martins. Pois não. Só que eu possa dar destaque aqui aos votos de congratulações. Queria dar destaque aqui ao voto que faço com o deputado estadual do PDT, Luiz Martins. Há uns 20 dias atrás, mais ou menos, fui convidado pelo companheiro de partido para participar de uma audiência pública na Alerj a respeito da Rota 116. O deputado, membro da Comissão de Transporte da Alerj, no seu primeiro mandato, mostrando muita competência e transparência para o que foi eleito. Geralmente, a gente tem uma prova aqui na nossa cidade, que um deputado federal tinha 3 opções de voto para o salário mínimo e votou na opção que dava o mais baixo reajuste. E a gente vota e, quando chega lá, não representa com dignidade a quem o botou lá para representar a população.
E o vereador Luiz Martins mostrou que o deputado Luiz Martins demonstrou que no seu primeiro mandato tem feito o dever de casa. É da cidade do Rio de Janeiro, soube dos problemas ocorridos na nossa região, principalmente aqui na concessão, onde a rota tem a concessão de Nova Friburgo a Macuco, sendo cobrado pedágio, mesmo a estrada não estando em condições, mesmo tendo desvio e usando da ponte que era do Exército. Então, o deputado trouxe essa matéria em discussão na audiência pública. Tiveram presentes 3 vereadores de Bom Jardim, a comunidade de Bom Jardim, através de associações de moradores, também se fizeram presentes. E agora, semana passada, a Prefeitura e o Ministério Público conseguiram que fosse feita a suspensão da cobrança do pedágio até que se construam a ponte que liga, a ponte que é na chegada de Bom Jardim. Então, fica aqui a minha congratulação ao deputado estadual Luiz Martins, uma audiência muito boa, inclusive lá tive uma informação e fiquei muito assustado, no qual a concessionária cobra do governo do estado 11 milhões em função das chuvas de 2007. A concessionária diz que fez algumas obras de contenção e agora vem cobrar esse dinheiro do governo estadual. Então, fica aqui o registro ao trabalho do deputado, companheiro de partido, Luiz Martins. Fazer destaque também ao voto que pedia inclusão com o presidente interino Sérgio Xavier. Serginho foi para a prefeitura, né, colaborar com o governo. São 11 dias, prefeito interino, 11 dias de trabalho, mas tem a cada dia marcado posição e mostrado o seu trabalho que já vinha desenvolvendo na Câmara Municipal, de transparência, de responsabilidade. Ontem pude constatar ele visitando algumas comunidades, ouvindo a população. Hoje, no Salão Azul da Prefeitura, recebeu moradores de Duas Pedras, de Córrego Dantas, e colocando lá, se empenhando, né, numa solução do problema para aqueles moradores. Ele e eu, o deputado Onei Botelho, estavam na reunião, assumiram lá com os moradores que vão buscar a solução junto ao governo do estado. Então, fica aqui meu destaque ao voto de congratulação que faço com o nosso prefeito interino, Sérgio Xavier. Senhores vereadores, devolva a presidência ao titular Luciano Félix. Obrigado, vereador. Após as discussões, em votação, os votos de congratulações, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, aprovado por unanimidade. Senhores vereadores, antes de entrar aqui no voto de pesar, foi feita a solicitação, né, que seja respeitado 1 minuto de silêncio em função do falecimento do seu Paulo Costa e do nosso ex-vice-presidente José Alencar. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, aprovado por unanimidade. Peço que os vereadores de pé respeitem 1 minuto de silêncio. Senhor presidente, Pois não, vereador. eu queria pedir para pedir autorização ao vereador Marcos Medeiros que eu pudesse subscrever o voto de pesar, tanto com o José Alencar, em especial também com o senhor Paulo Costa. O Paulo Costa eu conheci em 92, 1990, quando ele ainda participava militante do PDT, brisolista doente. O Paulo Costa era um homem idealista, um homem que tinha suas ideias e era desprovido dos bens materiais da vida e do poder. E todos nós chamávamos o Paulo Costa como nosso guru, porque Paulo Costa ele fazia uns análises políticas
a gente pedia que a gente fazia uma pesquisa e pedia que ele fizesse análise. E ele trazia aquele relatório para a gente e a gente chamava ele de guru, porque ele tinha uma visão, talvez, era um visionário. Ele enxergava nas pesquisas que a gente não conseguia enxergar, dentro de uma visão política muito grande. Hoje eu estive lá na capela da Igreja Luterana, vejo que várias pessoas, vários amigos dele estavam lá, e as pessoas, o comentário de todos era uma coisa só: Nova Friburgo perdeu um homem sério, idealista, que ajudou muito Nova Friburgo. Então, senhor presidente, eu queria pedir ao vereador Marcos Medeiros que subscrevesse esse voto com ele. Pois não, vereador. Senhor presidente, gostaria de falar do voto de pesar que faço com os familiares da senhora Maria José Victorino Calmona e até pedir que esse minuto de silêncio que foi aqui feito seja estendido à memória, em homenagem também a essa querida amiga que tenho, família de amigos que tenho lá em Conselheiro Paulino, que infelizmente, num momento, numa surpresa muito desagradável, após o seu aniversário, um dia após o seu aniversário, veio subitamente falecer por conta de um aneurisma que estourou em sua cabeça. Então, deixar aqui sinceros pesares à família Calmona, pessoas amigas, carinho que eu tenho a todos eles, e com toda certeza a Maria José vai fazer muita falta a todos nós. Muito obrigado, senhor presidente. Pois não, vereador. Após as discussões, em votação, os votos de pesar. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimentos do excelentíssimo vereador Cláudio Damião, que requer o cumprimento do disposto contido na Lei Complementar número 24, Plano Diretor Participativo de Nova Friburgo. Em discussão, 5 minutos. Vai. Senhor presidente, senhores vereadores, a Lei Complementar 24, ela fala do Plano Diretor Participativo. Pelo que consta, foi bastante discutido na sociedade, ele recebeu prêmios, foi reconhecidamente um bom plano diretor, mas isso não basta para que a gente tenha a execução de todas as políticas públicas sendo efetivadas, a realização de um plano diretor, senão com a implementação de outras leis ou planos complementares que venham ali trazer luz, clareza e ação. Acima de tudo, trazer ação. Das disposições transitórias, no artigo 184, diz claramente que deverão ser elaborados no prazo de 2 anos, contados a partir da vigência desta lei, e enviado à Câmara Municipal de Vereadores para sua livre deliberação os seguintes planos complementares previstos em lei. 1. Plano Municipal de Saneamento Ambiental. 2. Plano Municipal de Habitação de Interesse Social. 3. Plano Municipal de Mobilidade e Acessibilidade. O artigo 185 diz: o Poder Executivo enviará à Câmara Municipal, no prazo de 180 dias após a vigência desta lei, projeto de lei dispondo sobre a composição do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano e Territorial. 2. A criação do Núcleo de Regularização de Loteamentos. 3. A identificação e indicação dos instrumentos para a proteção dos bens de interesse cultural nas EIPAC Centro, Amparo e Rio Grandina. 2 minutos, vereador. O tempo é muito curto, mas eu quero chamar a atenção, principalmente no artigo 185, sobre a criação do Núcleo de Regularização de Loteamentos. Nós tivemos aqui uma sessão, uma reunião da Câmara, cujo objetivo foi ouvir os técnicos de geologia, de regularização fundiária, da Defesa Civil, e o que ficou claro é que nós não temos um planejamento para Nova Friburgo no que toca à questão da habitação, a questão do zoneamento. E a criação do Núcleo de Regularização de Loteamentos, ele vai exatamente complementar a proposta que eu já apresentei nessa casa, está aqui tramitando há mais de ano, eu rogo para que venha a discussão, da regularização fundiária. São questões que se complementam na defesa do interesse da população de Nova Friburgo, principalmente da população mais pobre.
Porque não adianta a gente vir para cá discutir a tragédia, morreram 500 pessoas, se não sairmos da inércia de botar as leis em função da sociedade, funcionando para a sociedade. Então, eu faço aqui a solicitação, a gente sabe da dificuldade, é uma indicação e tudo mais, mas, além de ser uma indicação, já é um objetivo da lei e uma obrigação do Executivo de cumprir o que está na lei. Então, nós estamos atrasados na nossa tarefa de casa. Teria outros tópicos aqui para tratar, senhor presidente. O tempo já me é extinto, não tenho mais condição de falar, mas rogo que seja aprovado e que o Executivo encaminhe imediatamente para essa casa para que nós possamos atender às necessidades da população, chamando a atenção para a questão da regularização fundiária, que eu já tenho um projeto na casa, pedindo que ele seja discutido e aprovado, e a questão de regularização de loteamentos. São duas matérias dentro do conjunto de ações que vem atender a população de Nova Friburgo no que toca à sua distribuição no espaço urbano e até mesmo no espaço rural. Isso complementa e vem consolidar o plano diretor participativo. Pois não, vereador. Tinha uma indagação do vereador professor Pierre. Se for bem breve. É brevíssima. É aquela pergunta retórica necessária. Será que estivesse cumprido o que Vossa Excelência leu, nós teríamos o tamanho e o vulto da tragédia que tivemos? É só uma pergunta retórica. Obrigado. Após a discussão e votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento do excelentíssimo vereador professor Pierre. Requer que seja concedido 40 minutos da reunião do dia 10 de maio de 2011, em homenagem aos 15 anos do Blocão do Rastafari. Em discussão. Senhor presidente, é breve, só na justificativa pelo papel fundamental do Bloco Rastafari no processo de cultura e de difusão da beleza do samba. Nova Friburgo é um berço do samba, nós sabemos, fundamental. Então, nós não podemos passar em branco essa homenagem por esse período de trabalho tão belo do Bloco Rastafari, né, que congrega tanta juventude, tanta gente ensinando música, ensinando qualidade de música ligada ao samba. Então, por isso, essa solicitação que não poderia passar em branco essa Casa Legislativa. Vereador Marcos Medeiros. Vereador, eu tive a oportunidade de entrevistar o Eltinho, que é o grande responsável pelo Rastafari, lá na Marquês de Sapucaí, por ocasião dos desfiles da Escola de Samba, onde ele sempre desfila pela Grande Rio. A gente viu, óbvio, o sofrimento que a sociedade tem nesse momento, mas eu tenho um projeto de se fazer um carnaval fora de época na cidade. Esse projeto é desde 2009. E o Eltinho, hoje, é um símbolo na cidade com relação a agregar os jovens que gostam de samba. Ele que, através de uma ação inovadora, conforme Vossa Excelência também explicitou, conseguiu inventar um nome diferenciado, uma maneira diferenciada de se fazer ensaios e uma maneira sutil de se passar pela Avenida Alberto Braun, e virou um point, hoje é uma moda na cidade a questão do Rastafari. Então, Vossa Excelência é muito feliz quando pede, e a gente espera que seja aprovado essa proposição, porque o Eltinho e o Blocão do Rastafari realmente tem que se chamar a atenção. É uma pérola que a gente tem em nossa sociedade. Parabéns por vossa proposição. Obrigado, vereador. É a referência. Sim, com certeza. É referência. Você cita o Eltinho, também o Marão, faz um trabalho fantástico. Quer dizer, toda uma equipe do Rastafari realmente faz um trabalho cultural muito importante. Referência hoje em Nova Friburgo, no estado do Rio de Janeiro. Reinaldo Rodrigues. Obrigado, vereador. Parabenizar Vossa Excelência por esse requerimento. Com certeza vai ser aprovado. E eu fico aqui muito feliz, porque, na verdade, o Bloco Rastafari, ele nasceu também no bairro de Olaria. Eu tinha um morador do bairro de Olaria, iniciou-se lá o bloco, e eu fico impressionado com a evolução desse bloco. O bloco que cresceu, foi o bloco que mais cresceu hoje aqui em nossa cidade, um bloco realmente que traz muitos benefícios, né, de cultura e outras coisas mais à nossa cidade. Então, com certeza, tenho o meu voto. Eu espero que nós possamos fazer, assim como nós vamos fazer hoje com a Imperatriz aqui, que nós também possamos fazer com o Bloco Rastafari. Conclua, vereador. Obrigado, vereador. Conclua, senhor presidente. Volta a palavra, Vossa Excelência. Obrigado. Após a discussão e votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade.
vereador Edson Flávio retirou o seu requerimento. Então, vamos para o requerimento de informações do excelentíssimo vereador Edson Flávio, com o Executivo Municipal, Procuradoria-Geral, requerendo informações acerca do projeto de lei que tornou válido pela municipalidade o concurso público de 99, a migração dos concursados de 2007 para o regime estatutário e o andamento no STJ sobre este processo. Em discussão. Senhor presidente, na verdade, nós sabemos que, por ocasião da votação que houve nessa casa, com relação ao concurso público de 1999, essa casa até estava super lotada. Uma cerimônia super concorrida, com a imprensa toda presente, a imprensa local. E passado, se não me engano, 3 meses, passado mais ou menos 3 meses, esse assunto ele caiu no esquecimento e o cidadão vem nos procurando, não só a mim, tenho certeza que procura a todos os demais vereadores, tão interessados na causa quanto eu, sobre como que anda este processo. É de uma parte, vereador? Com toda tranquilidade. Então, a população necessita saber o que eu pergunto aqui, justamente como que está andando isso, e se tem a informação acerca do STJ. Eu sei que a informação no STJ é uma informação de mais difícil acesso, porque os ministros eles não são acessíveis com muita facilidade. Eu estive com a ministra Laurita Vaz por ocasião no primeiro momento. E agora nós não sabemos em que pé está a situação, até mesmo porque existem envolvidos nessa situação também os contratados, que vai ser alvo de votação que amanhã nós faremos nesta casa. Então, senhor presidente, na verdade, o que eu preciso é de informações que não são para mim. É para o cidadão, de uma forma geral, saber o que vai acontecer com a sua vida. E, depois disso, também propor alguma ação. Vereador Jorge Carvalho. Meu caro vereador Edson Flávio, é muito bom esse requerimento de Vossa Excelência, porque o município vem trabalhando todos os dias na busca da solução do problema já autorizado por esta casa. Toda a documentação já encontra-se lá no STJ e a convocação, segundo as informações que obtive ontem, para imediato. Começam agora, no mês de abril, as convocações para que os servidores venham ocupar as suas funções. Tanto é que a prorrogação de contratos, inicialmente, essa que analisaremos amanhã, seria feita pelo prazo de 6 meses. No entanto, na análise da questão pedagógica, que esses 6 meses acabaria o prazo em setembro, e muitas das vezes teríamos que substituir um professor para o último bimestre letivo, que pedagogicamente não é correto. Então, a prorrogação será até 31 de dezembro, mas, como há uma carência, principalmente na educação, de 750 vagas, à medida que forem chamados concursados, eles vão ser destinados a esta carência. Então, fique tranquilo, Vossa Excelência, que a solução está próxima, muito mais próxima do que se espera. Então, senhor presidente, eu gostaria, então, o líder de governo me traz uma posição muito importante, mas eu gostaria dessa resposta por parte do Executivo. Até mesmo, senhor presidente, eu não incluí, eu não sei se foi apresentado como um elemento novo a esse processo, não sei se o STJ aceita, a tragédia. Justamente essa tragédia faria com que o STJ pudesse acelerar a votação e a solução desse problema. Muitas outras atitudes foram tomadas pelo governo federal e etc. E a situação não é desconhecida, porque o próprio STJ, eu tenho informação entrando no site do STJ, fez na sua sede o recolhimento de donativos para Nova Friburgo. Então, os ministros, claro, todo o Brasil sabe, foi a maior catástrofe da história na área de meio ambiente. Então, eles deveriam de analisar esse processo com mais rapidez e trazer um retorno, porque as pessoas que estão envolvidas nesta tragédia, que perderam suas coisas, que são do concurso de 99 e 2007, precisam planejar suas vidas. E o planejamento de vidas delas passam pela aprovação desse certame lá em Brasília. Pois não, vereador Marcos Medeiros. Vereador, nós estivemos em Brasília, eu, o senhor, o vereador Jorge Carvalho, o então vice-prefeito na época, Demerval, acompanhamos para e passo na Câmara Civil, onde estava sendo julgado, ainda está o processo, e quando Vossa Excelência traz para esta egrégia notável Casa Legislativa
esse importante requerimento de informação, Vossa Excelência vai ao encontro dos anseios da sociedade friburguense, porque quando se foi nas eleições de 2000, a então prefeita Saudade Braga prometeu que ia manter o concurso e ainda chamar mais concursados ainda. E foi um estelionato, acredito eu, o maior estelionato eleitoral da história de Nova Friburgo, aonde, tomando posse, o seu segundo ato foi anular o concurso. Então, está de parabéns. E chamar a Nitcop, Conclua, vereador. essa empresa, essa cooperativa que, infelizmente, só veio aqui para sangrar os cofres friburguenses. Então, parabenizo e felicito Vossa Excelência também por esta proposição. Senhor presidente, só ouviu rapidinho o vereador professor Bem Pierre. breve. Vereador, importantíssimo requerimento de Vossa Excelência, muito pontual, tem aqui que reconhecer. Agora, só tem um entendimento diverso. A questão do concursado e contratado é igual que é feito no Estado, tem que ser feito. Quem tem predomínio é o concursado. Pode-se até renovar o contrato, para que não se falte o serviço. Mas, na medida em que houver concursado para ser chamado, deve ser substituído o contratado pelo concursado. Isso é um paralelo tipo sistema de GLP no Estado, que é assim que chega o concursado, ele ocupa o espaço daquele que está em GLP. Conclua, vereador. Que o predomínio é sempre do concursado. Então, inclusive a votação de amanhã tem que estar dentro do processo de priorização do concursado. Eles é que têm o direito legal, consoante a Constituição da República. Obrigado. Senhor presidente, esse é o pedido e eu gostaria de que seja respondido no prazo regimental. Após a discussão e votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento de informação também do excelentíssimo vereador Edson Flávio Coelho, com o Executivo Municipal, requerendo informações acerca do funcionamento da AMAI, suas prerrogativas, seu organograma funcional e competências por setor, e o valor repassado pelo município para a manutenção do órgão. Em discussão. Senhor presidente, na verdade, eu tenho aqui uma dúvida. Né? Nós temos um órgão na Prefeitura Municipal chamado Autarquia Municipal de Águas e Esgoto, que funciona e tem os seus quadros, né, composto como uma instituição funcional. Então, nós temos a empresa Águas de Nova Friburgo, atual Águas de Nova Friburgo, antiga CAENF, e nós temos um órgão que seria o responsável por fiscalizar, dentro do meu entendimento, a concessão da empresa Águas de Nova Friburgo. Mas eu gostaria de saber o que a AMAI faz, além disso. Porque nós temos uma autarquia que tem, pelo que eu entendo, um custo para o município e não tem muitos serviços prestados. Até onde eu entendo, não tem muitos serviços prestados. Há uma autarquia municipal, cujo superintendente, que eu não conheço, quem é o superintendente da AMAI, tem o seu salário de secretário, tem a sua assessoria forte, tem os seus assessores, e eu não sei qual serviço efetivo que a AMAI presta para a municipalidade. Então, eu gostaria, senhor presidente, dessa informação. E sendo... Concede uma parte? Pois não, vereador Depois Cláudio. permite uma parte Pois também. Só dizer que nós tivemos um aumento abusivo do ônibus em Nova Friburgo, que gerou uma manifestação da sociedade, e não houve também, por parte dessa autarquia, nenhuma manifestação a respeito. Eu entendo, já indaguei também sobre isso, que todos os custos públicos e o cumprimento dos contratos tem que passar pelo órgão regulador. E nós já temos um órgão regulador, só que não presta para essa função, porque não regula absolutamente nada. O vosso requerimento vem na hora certa e espero que as respostas venham também de forma bastante clara para a sociedade. Não, vereador Renata Birrani. Eu espero também, agradecendo a parte, que venha um número de funcionários, seus salários, porque é dinheiro público, como você costuma se dizer, dinheiro público jogado fora, porque essa AMAI não funciona, a gente sabe disso. Então, senhor presidente, o requerimento que eu faço é o seguinte: se, através da resposta do requerimento, for me provado que ela tem eficácia no seu funcionamento, a sua gestão contribui para o crescimento do município e que os salários pagos aos servidores lotados naquela instituição, ao superintendente da AMAI, se isso me justificar, eu estou satisfeito. Se não justificar, nós temos que começar uma discussão diferente com relação a algumas instituições. Com todo prazer, vereador Jorge Carvalho. Bom, até o dia 31 de dezembro de 2009, eu fui o superintendente da Autarquia Municipal de Água e Esgotos.
É muito bom, Vossa Excelência, levantar esse problema, porque a Autarquia Municipal de Água e Esgotos, pelo serviço de concessão, ela ficou responsável por toda a dívida ativa que existia no município com relação ao fornecimento de água e o recolhimento de esgoto até então, até o dia, me parece que 15 de junho de 99. Dali para trás, todo o débito ficou para o município. 2 minutos. São mais de 4.000 ações ajuizadas, todas elas. Você hoje não consegue transferir um imóvel no município sem que tenha a certidão da AMAI dizendo que você não deve naquele período anterior à concessão. A AMAI tem receita própria, a AMAI não recebe dinheiro do município. Essas ações ajuizadas, todas elas, e que as pessoas foram notificadas, é lógico que isso não pode se abrir para se tratar de dívida ativa, não se pode trazer aqui quem é que deve ao município ainda água e esgoto anterior a 99. A AMAI tem receita própria, ela não recebe recurso nenhum do município e ela tem um ativo a receber, quer dizer, um ativo em praça, ajuizado, da ordem de 4 milhões de reais. Era o objetivo do prefeito Heródoto que ela se transformasse no órgão regulador das concessões. Inclusive, há o decreto, se não me engano, 015 ou 018, do início da administração, passando essa responsabilidade para a AMAI. Na época, eu apresentei um organograma criando essa agência reguladora. Mas, a partir de determinado momento, eu comecei a ser esvaziado na administração passada. Fui colocado de lado, isso tem que ser dito, até culminar com a minha demissão no dia 31 de dezembro, onde, próximo do Natal, o prefeito Heródoto me chama e diz que eu não faria mais parte do governo e que eu estaria fora. Conversa difícil, conversa áspera, até porque, se ele chegou à prefeitura, chegou num acordo com o PMDB, feito comigo, naquela época, presidente do partido. E, naquele momento, os senhores votaram aqui uma reforma administrativa, onde extinguiram todos os cargos da Autarquia Municipal de Água e Esgoto, com exceção da superintendência. Passado alguns dias, e devido às articulações políticas e à reação que tive, porque não sou homem de levar para casa, tive uma reação dura e difícil, mas coloquei na mesa aquilo que tinha que ser feito. Houve uma recomposição e eu fui convidado, então, a vir para a Câmara, com o vereador Vanozinho saindo para ser superintendente da Autarquia de Trânsito. Há todo um projeto... Conclua. Eu vou concluir. Há todo um projeto do prefeito em exercício Demerval para realmente transformar a autarquia no órgão regulador com a estrutura que ela precisa ter. Que ela hoje não tem a estrutura, só tem o superintendente, a assessoria jurídica e alguns funcionários para atender a tramitação dos processos, até na questão da renegociação de dívidas e na questão da informação que o Departamento Imobiliário da Prefeitura precisa para conceder a autorização de transformação, de transferência de imóveis. Então, em tese, é isso aí. Posso dizer a Vossa Excelência que é um órgão que tem em caixa hoje algo próximo a R$200 mil. Algo próximo a R$200 mil. Não sei aí o último balancete, eu não sei. Mas que continua recebendo toda essa dívida anterior à concessão. Então, a autarquia ela não sangra os cofres públicos, pelo contrário, ela é responsável pelo recebimento de todos esses recursos que foram, por lei, ajuizados e estão à disposição na Justiça de Nova Friburgo, se Vossa Excelência tiver o interesse em conhecer. Conclua, vereador. Esse é o pedido, então, de informações que eu apresento a esta Casa Legislativa. Após a discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de informação
do vereador Edson Flávio. O vereador Edson Flávio foi pedido a solicitação de inclusão de 2 requerimentos de informação, vereador. A Secretaria da Casa tem o cuidado, né, de elaborar o expediente para dar espaço para os vereadores que fizeram o requerimento. Passou despercebido pela presidência, né, até para informar o vereador autor, que já existia 2 requerimentos de informação do vereador Edson Flávio, mais um requerimento, seriam 3 matérias para serem discutidas, e o vereador fez a solicitação de mais 2. Eu vou fazer a sugestão que o vereador faça a discussão dele em conjunto, se possível, pela leitura que eu fiz. Tem alguns questionamentos, só tem aqui um questionamento diferente do outro. O vereador Isaac Demani vai fazer a leitura, para os vereadores terem conhecimento do requerimento, e se o vereador puder utilizar o tempo de 5 minutos para fazer a defesa dos 2, tá bom? Ok, senhor presidente. Requerimento de informações. Vereador, eu vou ler o caput dos 2 requerimentos, depois eu faço questionamentos que são praticamente idênticos dos 2. Senhor presidente, sirvo-me do presente para solicitar ao gabinete do prefeito municipal requerendo informações sobre o processo administrativo número 848/2011, de 24 de fevereiro de 2011, que autoriza a Prefeitura Municipal de Nova Friburgo a pagar à empresa Terrapleno, Terraplanagem e Construções Limitada, CNPJ 29.157.44.2/1000 invertido -09, o valor de R$ 2.059.894,53, que, segundo o extrato de instrumento contratual, será designado a pagar prestações de serviços de limpeza, raspagem, varrição, lavagem de vias públicas e logradouros e pintura de meio-fio do 1º Distrito de Nova Friburgo, resultante dos danos materiais e ambientais causados pelo fenômeno da natureza ocorrido em 12 de janeiro de 2011 ao município. Vou ler agora o caput do outro requerimento. Senhor presidente, sirvo no presente para solicitar ao gabinete do prefeito municipal requerendo informações sobre o processo administrativo 818 de 2011, de 24 de fevereiro de 2011, que autoriza a Prefeitura de Nova Friburgo a pagar à empresa Vital Engenharia Ambiental S.A. o valor de R$ 4.320.136,08, segundo o extrato instrumental contratual, será destinado a pagar prestações de serviços de limpeza de vias públicas e logradouros, raspagem, varrição, desobstrução de boca de lobo, de unidade hospitalar e postos de saúde, recolhimento de solo, materiais carregados de encosta, de entulho e resíduos diversos, lavagem das vias do 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º e 8º distrito da cidade de Nova Friburgo, resultante dos danos materiais ambientais causados pelo fenômeno da natureza ocorrido em 12 de 1 de 2011. Aí passa os questionamentos que o vereador faz. Vou ler primeiro os que são idênticos aos 2. Plano de trabalho elaborado pela empresa para tais fins. Cópia dos apontamentos que culminaram no valor informado. Número de veículos envolvidos na operação. Quantos funcionários foram contratados pela empresa para a realização do serviço citado? Que fórmulas de cálculo foram utilizados para chegar ao valor apresentado? Se o serviço contratado já foi concluído? Se foram celebrados outros contratos com a referida empresa? Por que empresas do mesmo perfil estão sendo pagos com recursos do governo federal enviados ao governo do estado e esta está sendo paga com recursos do município? E uma pergunta específica aqui do requerimento com relação à Vital Engenharia Ambiental é: quais serviços foram efetivamente realizados em cada distrito citado no extrato instrumental contratual? Uma pergunta específica com relação à empresa Terrapleno, Terraplanagem e Construções. Quais vias públicas tiveram seus meios-fios pintados pela empresa? Está lido, senhor presidente. Em discussão. Presidente, eu gostaria de requerer, vereador. Senhor presidente, na verdade, esse pedido de informação que eu faço, por quê? Nos é cobrado todos os dias nas ruas a fiscalização efetiva do que está sendo feito no município. Esse é um primeiro ponto. Não há quase nenhum cidadão dessa cidade que não fale acerca da fiscalização dos recursos que vieram do governo federal,
cuja maioria ficou nos cofres do governo do Estado para ser distribuído entre os municípios atingidos pelas enchentes, pela tragédia que abalou nossa região. Portanto, senhor presidente, nós aprovamos nessa casa também um fundo de emergência. E esse fundo de emergência ele teria também a finalidade de pagar serviços. Só que o questionamento que eu trago aqui, senhor presidente, é que com essas informações, eu acho que o cidadão ele tem que ser informado, tintim por tintim, aonde, de que forma e como está sendo feito esses pagamentos. Por quê? As letras pequenas dos editais que saem no jornal A Voz da Serra, eles não são elementos o suficiente de transparência para a população. Primeiro ponto. Segundo ponto, nós, vivendo o que nós vivemos nesse país, o que já aconteceu em Angra dos Reis, o que já aconteceu em outros estados e outros locais, nós vimos muitas notícias de fraudes e etc. Eu não estou dizendo que aqui haja isso, mas eu preciso ter as informações para que nós possamos informar a opinião pública sobre, por exemplo, eu pergunto aqui, plano de trabalho elaborado pela empresa. A Vital, por exemplo, que se trata aqui, é o Grupo Queiroz Galvão. Então, eu tenho certeza que esta empresa fez um plano de trabalho por se tratar de uma mega empresa. Ela não vai pegar os seus funcionários e colocar nas ruas para fazer o serviço sem... Então, eu queria ver esse plano de trabalho, a cópia dos apontamentos. Então, tem lá o apontador lá que diz tantos caminhões de terra, tantos isso, tantos aquilo. Mesmo que eu não entenda dessa questão, as informações às vezes são tão técnicas que eu não poderei falar tão forte a respeito delas. Mas o cidadão comum, no meio da sociedade, vai haver pessoas, engenheiros, arquitetos, pessoas do meio, que vão saber fazer a leitura desses dados. Número de veículos envolvidos com a operação, quantos caminhões foram? Vamos ver se as informações batem, quantos funcionários foram contratados, quais serviços foram efetivamente realizados em cada distrito. Nesse caso aqui específico, está dizendo que a Vital fez obra de lavagem, limpeza, pintura de meio-fio, no 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º e 8º distrito. Então, é necessário que essa informação chegue para que o cidadão lá de São Pedro da Serra diga: foi feito serviço aqui em São Pedro da Serra, foi feito serviço aqui em São Lourenço, ou não foi feito. Então, senhor presidente, ainda avanço mais um pouquinho aqui. Se foram celebrados outros concursos com essas referidas empresas, e por que empresas do mesmo perfil estão sendo pagas com recurso do governo federal, e, no caso, esta ou estas, paga com recurso do governo municipal. E, sendo paga com recurso do governo municipal, é do fundo específico que foi criado nesta casa? Por que as outras empresas que já foram, que estão situadas na cidade, estão sendo pagas com recurso do governo estadual? Se as outras estão sendo pagas com recurso do governo estadual, seria justo que estas também fossem pagas com recurso do governo estadual e que os recursos municipais fossem encaminhados para outros setores. Então, senhor presidente, as perguntas que eu faço aqui são bem específicas. A Vital é do Grupo Queiroz Galvão, e a empresa Terra Pleno é uma empresa lá de Rio das Ostras, né, que veio prestando aqui, segundo a informação, já vou ceder, vereador, segundo informações, ela vem realizando aqui, a empresa Terra Pleno de Rio das Ostras, vem recebendo aí o valor de R$ 2.059.890,50. E a empresa Queiroz Galvão, ou seja, a empresa Vital, Grupo Vital, Engenharia Ambiental, vem recebendo o valor de R$ 4.320.000, são cerca de 6 milhões. As notícias chegam que nós recebemos do governo do Estado cerca de 10 a 13 milhões. No fundo que foi criado para emergência no município, eu não sei quanto recurso há lá. Só que esses recursos que vêm para o fundo já foram absorvidos somente com essas duas empresas, pelo que eu entendo. Não dizendo que elas não tenham feito serviço, presidente. Vereador Cláudio Damião. Muito brevemente, vereador, eu acho excepcional o requerimento de informação. Óbvio que não está fazendo nenhuma acusação, mas levanta dúvidas de pessoas que nos param na rua para perguntar sobre muitas coisas. As informações que rolavam era de que o governo do Estado estaria pagando as despesas, que muitas empresas estavam aqui fazendo um trabalho voluntário. Cansei de ouvir esse voluntarismo, que eu não sei se era tanto assim. Agora aparece um edital de 6 milhões, um valor bastante alto. Se nós considerarmos que a Queiroz Galvão recebe por ano algo em torno de 10 milhões para fazer a coleta de lixo ao longo de um ano e recebeu apenas aí em 90 dias 4 milhões e tanto, as duas 6 milhões, é algo que se suspeitar. Que serviço é esse que foi prestado? Outra indagação. Pintura de meio-fio no meio da tragédia, com a rua suja de lama, bueiro entupido. Vamos falar de desentupimento de bueiro? Aonde, gente? Em que município? Que em Friburgo não foi.
As Conclua, pessoas têm me vereador. ligado constantemente reclamando em vários pontos da cidade da sujeira, da falta de desobstrução de bueiro, de entulho, de calçada suja, de poeira, tudo e buraco. Olha, se falar em buraco, cidade de Nova Friburgo virou a capital dos buracos. Então, nós estamos numa situação caótica. Esses 6 milhões eu gostaria de saber, com esclarecimentos bastante pertinentes, aonde eles foram parar e para que eles serviram. Conclua, vereador. Brevíssimo, professor Pierre. É o seguinte, há mais de um mês foi feito requerimento aqui, pedindo todos os contratos que a prefeitura fez, toda a prestação de conta. Já passaram os 30 dias. Está ferindo a lei orgânica. Pede, inclusive, o plano de trabalho do Decreto-Lei 7257 de 2010, que regulamenta a medida provisória 494, também de 2010, que é federal para situações de calamidade, vereador Edson Flávio. E até agora não chegaram as informações. Conclua, vereador. Então, me preocupa, o requerimento de Vossa Excelência é muito pontual, mas até agora, todas as ações, desde o início da calamidade, não chegaram a essa casa com prestação de contas. E se não chegar, nós teremos que tomar as providências cabíveis junto ao Ministério Público, porque a lei orgânica está sendo ferida. Então, fica aqui já um clamor para que essas informações cheguem à Casa Legislativa. Eu concluo, senhor presidente. Então, senhor presidente, o pedido de informação que eu faço, o requerimento de informação que eu faço é esse. Pois Senhor não, presidente, somente uma última justificativa. Esta casa, desde que nós assumimos o mandato, tem tido uma aceitação, no meu entendimento. As pessoas têm observado o nosso trabalho, tem até algumas pessoas tecendo elogios ao nosso trabalho, a respeito do trabalho que essa Casa Legislativa tem feito. Então, nesse momento agora, nós não podemos nos furtar, em hipótese alguma, de ter essas informações de forma didática para apresentar ao cidadão. Na verdade, a Prefeitura deveria de fazer isso por si só. A Secretaria de Comunicação Social deveria de chamar os órgãos competentes, a imprensa, a mídia, seja o que for, e apresentar. Mas, como isso não foi feito desta forma didática, eu apresento esse pedido de informação nesta casa e espero que seja respondido dentro do tempo regimental, senhor presidente. Pois não. Após a discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento de informações do vereador Isaac Demani, com o Executivo Municipal requerendo informações acerca do número de profissionais que trabalham na UPA de Conselheiro Paulino, de quantos médicos, quais as especialidades e horários de trabalho de cada um, quem remunera esses profissionais, além de outras informações. Em discussão. Senhor presidente, senhores vereadores, bom, a questão aqui é que, infelizmente, assim, algumas reclamações vêm surgindo com relação ao funcionamento da UPA em Conselheiro Paulino, muito embora nós tenhamos que reconhecer que foi um grande ganho para aquele distrito, importante distrito, que vinha sofrendo muito com a questão da saúde no atendimento da população. Existem situações de que as pessoas vão até a UPA e não conseguem receber o atendimento. E eu faço esse requerimento de informação por quê? Até para que nós possamos, então, fiscalizar a atuação profissional daqueles profissionais ali contratados, nós precisamos saber quantos são os dias e horários de trabalho. Concede uma parte depois, vereador? Sim, vereador. Quantos são dias e horários de trabalho deles, para que nós possamos, então, estar vendo se um determinado profissional ou não quero fazer nenhum juízo de valor, nem julgamento daqueles que lá trabalham, mas se estão atendendo o interesse público e trabalhando de acordo com a necessidade daquela comunidade. Por conta disso, faço esse requerimento de informação. Vou passar uma parte primeiro, o vereador Cláudio Mel, o Marcos Medeiros pediu, e logo após eu passo ao senhor. Sim, vereador Isaac Demani, por conta de ter trabalhado na Assembleia Legislativa, eu tenho uma amizade estreita com Sérgio Cabral, o nosso governador de Estado, ao qual eu também o homenageei com o título de cidadão friburguense. Tive algumas vezes no Palácio Guanabara, e uma dessas vezes, no interior de seu gabinete, ele estava tratando com relação à implantação da UPA em Teresópolis e em Petrópolis. Interferi na conversa e falei, estava presente o vice-governador, o governador e alguns secretários, e falei com ele, governador, e a minha cidade, Friburgo, ela não vai ser premiada também com a UPA, haja vista que a gente tem uma problemática enorme com relação à saúde, e você está certo, bota Friburgo aí, eu tinha esquecido. Apesar de eu não gostar muito do prefeito, palavras do governador,
eu vou inserir a UPA que você está pedindo. Ato contínuo, ele veio na cidade, inaugurou, e ele próprio deu a declaração que estava feliz por estar entregando a UPA com a minha presença ali, haja vista que eu havia pedido esse tipo de atitude a ele. Vale salientar que é uma parceria entre o governo federal, o governo estadual e o governo municipal, aonde o governo do estado entrou com as instalações, entrou com equipamentos, a prefeitura entrou com terreno superfaturado, e entrou com a mão de obra. Então, essa questão da mão de obra ela é administrada pela Secretaria de Saúde. Ouço falar, salvo melhor juízo, que a secretária de Saúde não gosta muito da UPA e que ela é contra a UPA. Ela própria já até externou essa opinião com relação à minha pessoa. Mas nós, que somos de conselheiro, o vereador Jorge Carvalho, o vereador Isaac Demani, o vereador Luciano, que sabemos o quanto aquele povo necessita da atenção do homem e da mulher pública. E quando mesmo com terreno superfaturado, se presenteia o 6º distrito com a UPA, e eu fico feliz porque eu estava presente, eu que interferi naquele momento e falei... 2 minutos. Governador, leva a UPA para Friburgo, e Friburgo a gente precisa também desse presente. Ele, Vossa Excelência, através desta preocupação com relação ao atendimento, fico feliz e parabenizo, porque realmente o nosso povo do 6º distrito precisa do atendimento. Parabéns. Vereador Cláudio Damião. Vereador, o jornal